Olá, queridos amigos, estimados irmãos e irmãs, querido ouvinte. Estamos aqui para estudar mais uma preciosa lição, Profecia para a nossa edificação. É importante estudarmos a Bíblia Sagrada e principalmente as profecias relacionadas aos últimos dias. Estudar a Bíblia Sagrada e compreender as profecias bíblicas nos ajudarão a viver nesses últimos dias, aumentarão a nossa fé e compreenderemos mais um pouco da graça de Deus, nós que vivemos então nesses últimos momentos finais da história profética deste mundo. Precisamos então estudar com mais afinco a palavra de Deus, as profecias e deixar de lado as fábulas. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então estudemos a Bíblia Sagrada, as profecias, para compreendermos a vontade de Deus para cada um de nós, a vontade de Deus para o seu povo remanescente nesses últimos dias. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 592. Ao aceitar a mensagem do terceiro anjo, não prestamos atenção às fábulas, mas à firme palavra da profecia. Agora estamos vivendo sob o pleno brilho da luz da verdade bíblica. Primeiro tópico, fé, e não as fábulas. No primeiro tópico, nós aprendemos que Pedro foi testemunha pessoal da transfiguração de Cristo. Esse episódio da transfiguração foi um vislumbre da volta de Jesus. Ao contemplar aquela cena, Pedro compreendeu mais sobre a divindade de Jesus. Na transfiguração, Jesus revelou sua verdadeira glória. Ele não era apenas um homem, ele era Deus, o Filho de Deus, cheio de glória e autoridade. Então Jesus revelou o seu lado divino naquele episódio da transfiguração, onde naquele episódio Cristo apareceu conversando com Moisés e com Elias, dois grandes profetas da palavra do Senhor. Na transfiguração, Deus confirmou novamente que Jesus era o seu Filho amado, da mesma forma como ocorreu no batismo de Jesus. Ele mostrou que devemos seguir a Jesus porque ele tem toda a autoridade de Deus. No monte, o futuro reino da glória foi representado em miniatura. Cristo, o Rei, Moisés, um representante dos santos ressuscitados, e Elias, dos trasladados. Depois de passar por essa experiência, Pedro ele foi capaz de declarar a sua total confiança em Cristo, que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus e que somos salvos por meio de Cristo. E ele mesmo foi testemunha pessoal do poder de Cristo ali na transfiguração. E ele, então, aqui na terra teve esse privilégio. E ele alertava as pessoas: se afastem das fábulas e creiam na palavra do Evangelho. Creiam na palavra de Deus. Jesus é a revelação de Deus Pai. E hoje nós também podemos imitar o exemplo do apóstolo Pedro, vivendo a verdade em Cristo e pregando as boas novas, pregando o Evangelho de Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. E precisamos usar o está escrito, nos afastarmos de todo o ensino falsificado, de todas as fábulas, e buscar e nos aprofundar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, é onde então nós iremos encontrar Cristo Jesus e a salvação para cada um de nós. Nenhuma mentira é verdadeira. Se seguirmos fábulas artificialmente compostas, nos uniremos às forças do inimigo alinhadas contra Deus e Cristo. Toda forma de mal está à espera de uma oportunidade para nos atacar. Bajulações, subornos, incentivos e promessas de maravilhosa exaltação serão usados com mais frequência. Nesse caso, o que os servos de Deus têm feito para erguer a bandeira de assim diz o Senhor contra esse mal?
Você pode ler ainda 2 Pedro, capítulo 1, 16 a 18, onde Pedro então conta a sua experiência com Cristo e pede que nos afastemos das fábulas criadas artificialmente, pois são então estratégias satânicas para nos afastar da palavra de Deus e destruir a vida do cristão. O segundo tópico, o impacto da profecia. Nós aprendemos no segundo tópico que devemos ser gratos ao infundir esperança aos desapontados, da mesma forma como Cristo fez com os discípulos no caminho de Emaús. Devemos ser gratos, pois hoje nós temos livre acesso à palavra de Deus. Hoje conhecemos suas promessas por meio de sua palavra. E além de aprender e de viver, podemos compartilhar o Evangelho, compartilhar o amor de Deus por meio da sua palavra ao nosso próximo para a transformação da vida de outras pessoas. Ao estudarmos a palavra de Deus, o nosso coração arde de alegria em poder compartilhar a fé por meio da palavra do Senhor. Podemos explicar às outras pessoas por meio da palavra de Deus o amor de Deus e as suas promessas, assim como Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Quando Jesus fez isso com os discípulos no caminho de Emaús, trouxe paz e esperança para o coração deles. Você pode ver em Lucas 24, capítulo 24, versos 15 a 21, 27 e 32, 2 Pedro também, capítulo 1, verso 19. Firmados então na palavra de Deus, devemos levar a luz do Evangelho, a mensagem do Senhor, a todos os corações, fundamentados então na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Devemos viver como missionários, levando o amor de Deus, a salvação a todos os povos. No segundo tópico, aprendemos ainda sobre uma importante advertência que Paulo fez ao jovem Timóteo e também faz a todos nós, os crentes dos últimos dias. Paulo advertiu a Timóteo a tomar cuidado com a falsa ciência. 1 Timóteo 6, 20 e 21. Então é preciso tomar cuidado com a falsa ciência, com os ensinos que deturpam a palavra de Deus, que deturpam o puro evangelho. E Paulo então pede aos crentes que se apeguem à verdadeira ciência e não à falsa ciência, à verdadeira educação e não à falsa educação. A verdadeira ciência, a verdadeira educação está nos estudos das Sagradas Escrituras. Está no assim diz o Senhor, está escrito na palavra de Deus. 1 Timóteo 6, 20 e 21. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. O terceiro tópico, uma âncora para nossa alma. No terceiro tópico, nós aprendemos como nós podemos identificar a autêntica profecia e como ela é um pilar, uma âncora fundamental da fé cristã. Deus usou homens santos no passado que falaram inspirados pelo Espírito Santo e transmitiram a sua vontade por meio da Bíblia Sagrada, e Deus não fará nada sem antes revelar aos seus profetas, ou seja, Deus não fará nada que não está revelado em sua palavra. E hoje nós temos o privilégio de ter acesso a todas as profecias bíblicas, profecias sobre os últimos acontecimentos nesses últimos dias, sobre a breve volta de Jesus. Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação,
porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Muitíssimos estão questionando a veracidade e a verdade das Escrituras. O raciocínio e as imaginações do coração humano estão minando a inspiração da palavra de Deus e aquilo que deveria ser recebido como garantido é cercado por uma nuvem de misticismo. No fundo do poço, nada se destaca em linhas claras e distintas. Esse é um dos sinais marcantes dos últimos dias. Há pessoas que se esforçam para ser originais, que são mais sábios do que o está escrito. Por isso sua sabedoria é tolice. Elas descobrem teorias maravilhosas com antecedência, ideias que de fato revelam que estão muito atrasadas na compreensão da vontade divina e dos propósitos de Deus. O quarto tópico, a provisão de Deus para seus filhos. Aprendemos no quarto tópico sobre a terrível e comum situação do mundo atual. Em 2 Pedro 2, versículos de 1 a 3, nós podemos ver, nos fala sobre falsos profetas, falsos ensinos, e esses falsos profetas e ensinos têm dominado o mundo, vêm distorcendo os ensinos bíblicos, os ensinos sagrados da Bíblia Sagrada. Os ensinos humanos e teorias humanas são colocadas em primeiro plano, mas as teorias e ensinos dos homens lhes trarão repentina destruição, lhes trarão perdição eterna. Então esse é o panorama do mundo atual. Diz também 1 Timóteo 4, de 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. Nunca jamais houve um tempo em que a verdade sofresse mais por ser erroneamente representada, menosprezada, desmerecida pelas contendas perversas dos seres humanos do que nestes últimos dias. As pessoas se intrometeram com sua massa de múltiplas heresias, que representam como oráculos para o povo. O povo se encanta com algo novo e estranho, e não são sábios na experiência para discernir o caráter das ideias que as pessoas apresentam. Entretanto, considerar essas ideias como algo de grande importância e ligá-las aos oráculos de Deus não as tornam verdadeiras. Devemos ouvir a voz de Deus, de sua palavra revelada, a firme palavra da profecia. Aqueles que se engrandecem e tentam fazer algo maravilhoso seriam sábios se adotassem uma mentalidade sensata. A lei de Deus é o fundamento de toda reforma duradoura. Devemos apresentar ao mundo, em linhas claras e distintas, a necessidade da obediência à sua lei. A obediência à lei de Deus é o principal incentivo para o trabalho, a economia, a honestidade e os negócios justos entre as pessoas. Mas os fiéis, nesses últimos dias, irão continuar firmes na palavra do Senhor, vivendo e obedecendo aos seus mandamentos, que é a prática da verdadeira educação. Os que ouvem atentamente a voz do Senhor e com alegria guardam os seus mandamentos estarão entre o número dos que veem a Deus. E o apóstolo Pedro nos dá exemplos de livramentos que Deus fez com seu povo no passado e Deus fará hoje também com seus servos fiéis da atualidade. Nós temos o exemplo de Noé no meio de uma geração corrupta. Noé escolheu obedecer aos mandamentos de Deus e Deus o livrou. Nós temos também um exemplo de Ló, também no meio de um povo rebelde e corrupto, decidiu ouvir a voz de Deus, obedecer os seus mandamentos e Deus também o livrou. Os anjos do Senhor também protegerão e acompanharão
os servos fiéis do Senhor na atualidade, todo aquele que decidir estar ao lado de Cristo e da sua palavra. O povo de Deus, exposto ao poder enganoso e à malícia implacável do príncipe das trevas e engajado na luta contra todas as forças do mal, tem garantida a proteção contínua dos anjos celestiais. Tal garantia também não é dada sem necessidade. Se Deus concedeu a seus filhos as promessas de graça e proteção, é porque existem poderosos instrumentos do mal a serem enfrentados. Agentes numerosos, determinados e incansáveis, de cuja malignidade e poder ninguém pode, com segurança, desconhecer ou ignorar. O quinto tópico, valorizando nosso libertador. Qual é o mais precioso livramento que Deus nos oferece? 2 Pedro 2, verso 9, 1 Coríntios 10, 13, Salmos 50, verso 15. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Salmo 50, verso 15. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Queridos irmãos e irmãs, Deus é fiel e cumprirá a promessa em livrar o seu povo fiel no meio das tentações e angústias. Creiamos nas promessas do Senhor e Ele então vai nos guiar, nos livrar. Invoquemo-lo enquanto está perto. Precisamos mais e mais da ajuda do alto. Precisamos orar, estudar a palavra do Senhor. O Salvador nos ordenou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A meditação e a oração nos impediriam de nos precipitarmos inadvertidamente no caminho do perigo. Assim seríamos poupados de muitas derrotas. Por meio da oração, da vigilância, devemos estar em comunhão com Deus e Ele nos dará livramento das tentações do inimigo. O pai da mentira teme e treme quando a verdade de Deus, em poder ardente, o confronta. Então, irmãos, creiamos nas promessas do Senhor, nos apeguemos então à sua palavra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, deve ser então o nosso braço direito. Devemos estar em contínua oração e estudos da palavra do Senhor. Porque ao apegarmos à firmeza das palavras do Senhor na Bíblia Sagrada, encontraremos então a força do alto para vencermos a Satanás e as suas ciladas. Que Deus nos abençoe e nos ajude para compreendermos a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração a todos.